Oi, gente, bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa, sua família, seu filho, para vocês que têm filhos. E hoje eu e Pastor Lobo vamos juntos orar abençoando o seu filho. Amém, queridos, graças e paz. Muito bom dia. Sou o pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Ex Libertação. Sempre, todos os dias pela manhã, estamos juntos aqui numa campanha de oração e hoje eu quero ensinar você a abençoar o seu filho. Nós sabemos muito bem, a palavra de Deus fala sobre filhos que são inclusive abençoados antes mesmo de nascerem. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel que Ana buscou ao Senhor, ela não conseguia engravidar e Deus então ouve o seu clamor, ela oferece a Deus uma oferta no dia da festa da Páscoa e chora diante do Senhor. E Deus ouve a sua oração e do seu ventre nasce um dos homens mais extraordinários da Bíblia, que é o profeta Samuel. Hoje eu quero ensinar você a abençoar teu filho que está no ventre, teu filho que ainda não nasceu, filhos que estão no período da infância, jovens e aqueles que já são mais maduros. A Bíblia diz que nós podemos ser destinados ministerialmente, profeticamente, desde a nossa primeira infância. A Bíblia diz que Jesus, em Marcos 10:16, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Então, quando você abençoa uma criança na infância, você está destinando ela, você está dirigindo os passos dela a um encontro poderoso com Deus. Quando a Bíblia diz em Lucas, logo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho, verso 76, a Bíblia diz que o pai dele lança uma palavra de bênção sobre ele e diz: você será chamado profeta do Altíssimo. Você irá adiante do Senhor para preparar um caminho para o Senhor, para dar ao povo de Deus o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então, esse homem é um homem que vai guiar o povo de Israel no caminho da paz, um homem que cresceu, se fortaleceu no espírito, e a Bíblia diz que ele foi o maior dos homens que nasceram de uma mulher. Quando você pergunta assim: pastor, mas o meu filho, que já está jovem, muitos jovens têm se afastado do evangelho, buscado as recompensas desse mundo, se contaminado com esse mundo tenebroso. A Bíblia diz que um filho de Israel chamado, na verdade, um filho de Isaac, chamado Israel, ele recebe uma bênção no pai, pouco antes do seu pai falecer, em Gênesis 27, e ele diz que Deus lhe conceda do seu orvalho da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam, que os povos se curvem diante de você, você será senhor dos seus irmãos. Ele o abençoa, dizendo: benditos sejam os que o abençoarem. Existe um poder na bênção do pai, existe um poder na bênção da mãe. Muitas pessoas perguntam: pastor, mas o meu esposo, muitas mulheres perguntam: meu esposo não tem caminhado comigo na fé, não tem buscado a Deus na mesma intensidade que eu. A Bíblia diz que a mulher que tem um marido descrente, a Bíblia diz que o marido é santificado por meio da mulher. E, inclusive, os filhos também são santificados. 1 Coríntios 7, de 13 a 14, deixa essa verdade muito clara. Então, a mãe deve abençoar, a mãe deve proteger espiritualmente os seus filhos. Existe também uma bênção dobrada sobre a vida dos netos, quando o avô, quando a avó libera com a imposição de mãos a bênção sobre a vida dos seus netos. Então, a Bíblia diz que José abençoou os seus dois netos, Efraim e Manassés, e ele diz que eles sejam abençoados por Deus, eles sejam chamados meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam e se multipliquem na terra. Essas duas tribos, esses dois netos vão se tornar duas tribos diferentes que recebem porções dobradas da bênção de Deus, recebem mais territórios do que todos os outros e alcançam a liderança de Israel somente abaixo do reino de Judá, que tinha uma palavra profética que Jesus deveria governar, o filho de Judá, o chamado leão da tribo de Judá. Existe bênção dos pais sobre a vida de filhos que são adotados. Quando um filho é adotado por você, a partir desse momento ele entra debaixo da tua cobertura espiritual, debaixo da tua bênção, com direito à tua herança. Então, você deve impor as mãos e cortar todo o laço antigo que ficou, mas gerar uma bênção que vai de geração em geração, para que ele cumpra na sua vida os mesmos propósitos que se
Deus tem para você, para que ele gere através do seu ventre netos que sigam a mesma linhagem de fé que você. Existe sim uma bênção que Deus dá para mim e para você. Essa bênção, ela está estabelecida quando você abre a tua boca. Então, eu vou orar primeiro e depois a pastora Fabíola Lobo vai encerrar. E eu quero que você, se você puder, escreva essa oração, se você puder, anote essa oração, se você puder, repita essa oração com a sua mão sobre a cabeça do seu filho. Se você nunca recebeu a bênção do seu pai, da sua mãe, coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça, que eu vou orar por você. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu decido fazer uma aliança com o Senhor e declaro diante de todo o mundo espiritual que eu entrego a minha vida aos teus cuidados, te confessando como meu único e suficiente Salvador. E tomo posse de todas as bênçãos que são derramadas, escorrem pela minha cabeça. Bênçãos que tu tens para minha vida e minha família. Eu declaro que os teus planos irão se cumprir na história e na minha geração. E libero palavras de bênçãos sobre os meus filhos e sobre toda a minha linhagem e minha geração. Mantenha sua mão sobre a cabeça do seu filho. Diga assim: ó, o meu filho é herança do Senhor, é a minha recompensa. Eu o amo, pois ele é como flecha nas mãos do guerreiro valente e será lançado para toda boa obra que o Senhor tem preparado para cumprir poderosamente na vida dele. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus filhos com a fartura de dias na terra que o Senhor, meu Deus, tem dado. Eles te servirão por todos os dias das suas vidas e sempre estarão na tua presença. Que o Senhor Jesus conceda do orvalho do céu e do melhor dos frutos da terra com paz, alegria e vida eterna. A minha descendência será abençoada na terra e gerará homens e mulheres íntegros e benditos em Deus, pois a tua bênção alcançará a minha linhagem e todas as minhas gerações, até que o Senhor Jesus busque a sua igreja. Eu libero a unção do Espírito Santo sobre a minha descendência e profetizo que brotarão como a relva nova e como salgueiros junto aos ribeiros de águas, com seu fruto na estação correta. Meus filhos serão sempre ensinados pelo Senhor quando estiverem assentados, deitados em pé e no caminho, sempre pela palavra de Deus. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus de Nazaré. Diga amém, amém e amém. Amém. Espírito Santo de Deus, quero colocar a vida de cada um agora que nos acompanhou nessa oração, cada filho, cada caso, lá de cada um deles. Só o Senhor conhece o coração deles, aquela vida, a realidade que eles têm vivido dentro da sua casa. Pai, que essa oração, que essas palavras realmente edifiquem. Traga, Senhor, sabedoria e entendimento para que eles possam alinhar, Pai, a sua casa, Pai, que eles tenham, Pai, que seja derramado sobre a vida deles autoridade, sacerdote, seja de pai, seja de mãe, aqueles que têm exercido sacerdócio dentro de cada lar, Pai, que o Senhor dê a eles uma autoridade que venha do Senhor para conduzir essa casa, Pai. Coloca o filho de cada um deles nas tuas mãos e eu declaro e profetizo que nenhum mal virá sobre a vida deles. Eles vão avançar, eles são setos, são flechas na sua mão, Pai, que vão ser lançadas longe, vão avançar, vão crescer, vão ser homens e mulheres de Deus, vão edificar onde quer que eles estejam, vão ser testemunhos vivos, Pai. Serão pessoas enviadas pelo Senhor onde quer que eles estejam. Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada casa, a família de cada um deles agora. Essas orações foram ouvidas, subiram aos céus, Pai, e o Senhor já derramou as vitórias sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Senhor, que cada casa agora está recebendo uma palavra de cura, uma palavra, Senhor, de vitória. Enche eles de ânimo, enche de fé. Pai, aquela mãe que porventura não esteja mais vendo, está desanimado,
cheio de problema, não vê o seu filho no seu altar. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que eles vejam e recebam as vitórias do Senhor através dessas orações, dessas palavras que foram declaradas aqui em concordância, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Recebe em nome de... Amém, querido. Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Amanhã nós vamos continuar falando sobre filhos abençoados no altar, nós vamos continuar orando pela sua vida e eu quero dizer para você que todos os nossos cursos, inclusive o curso Casa de Paz, que é um curso de bênção para a família, de libertação, de cura para a família, todos os nossos cursos estão no link cursos.pastorlobo.com e você pode aproveitar o cupom de desconto que temos oferecido. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã, fique na paz.